Aleluia. Quem está com a Bíblia aí? Vai levantar a Bíblia assim, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Todos os conselhos. Você viu tanto que nós somos bons de comunicação? Ela nem me apresentou, ela me pôs sentado ali. Ela já pegou o microfone, deu as costas para mim. Você viu, né? Nem pareceu que a gente vinha aqui como casal. Mas eu te perdoo, eu te amo. Aprendi, não é assim? A gente pode ter os maiores planos e boa vontade para fazer com que o nosso casamento dê certo. Ninguém entra num casamento, numa relação, pensando que não vai dar certo. Pelo contrário, a gente chega cheio de sonhos, de desejos, nós almejamos. Ninguém gosta de fracassar, nem mesmo nos relacionamentos. A gente não gosta de fracassar. Nós queremos acertar, queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos vivenciar coisas que sonhamos. O grande desafio para muitos de nós é que talvez uma vez eu conversando com um amigo, ele estava namorando há muito tempo uma moça, conhecido do Masmorra também. E ele falou assim: você não vai parar de enrolar essa moça, não vai casar não? Ele falou assim: rapaz, vou casar para quê? Todo mundo que eu vejo ao meu redor que é casado é infeliz. Só tem gente divorciando, gente separando. E é verdade, às vezes a relação em torno dele era uma relação que não apontava para aquilo que o casamento pode ser na vida de um homem e de uma mulher. Qual a fórmula, né? Todo mundo está buscando a fórmula. Se a gente sair daqui e passarmos numa livraria, nós vamos encontrar muitos livros que falam como ter o casamento bem sucedido, 7 passos para uma relação bem sucedida, né? E todos nós queremos encontrar essa caminhada de dizer, não, são 5 regrinhas, 4 aplicações, eu vou dar conta. Mas a verdade é que é o grande desafio. A relação conjugal é aquilo que aponta para a relação maior e ao mesmo tempo é o maior desafio das relações, porque é colocar gente que veio de culturas diferentes, famílias diferentes, de pensamentos diferentes, de experiências distintas, e agora fazer com que essas duas pessoas convivam, né, dentro da mesma casa, na mesma cama, né, compartilhem o mesmo banheiro e tenham sucesso naquela relação. Por isso que casamento é mais do que apenas parceria. Casamento é muito mais do que uma amizade, é muito maior, porque o amigo, as coisas, você despede dele, vai embora para casa, por mais que você possa repartir lá na sua época de república, com alguns amigos, você voltar para casa, ia para casa dos seus pais, voltava, de vez em quando tinha férias dos amigos, e até hoje. Mas a relação conjugal não, ela é intensa, e ela é todo o tempo, o tempo todo. É uma convivência que nos desafia, como a Fabiana falou, é uma convivência que, se não passar pelo aprendizado do perdão, ela não vai funcionar. Se a gente for adquirindo hábitos, né, temores, angústias, coisas mal resolvidas, aquilo vai crescendo e vai destruir o nosso coração. Por isso que, por mais que a gente deseje dar certo, por mais que a gente ame e pensamos amar, pelo menos, se não tivermos uma base, um ambiente, um lugar onde essa relação se dá, ela não vai funcionar. E quando Deus planejou o casamento, Ele planejou dentro do ambiente que é da sua palavra, do seu conceito, do seu conselho para a nossa vida. Ninguém vai ser bem sucedido no casamento apenas fazendo força para o casamento dar certo. Se não for uma terceira pessoa, se não for Deus na nossa vida, se não for algo que é além de nós, é algo que é superior a nós, não vai funcionar. Porque nessa relação a dois, a hora que a coisa trava também, é uma queda de braço. É o que eu acho, sua família, vocês são assim mesmo, aí a gente acha, a gente detona um ao outro. Mas quando eu entendo que a razão não vai estar no que eu acho, ou que a minha esposa acha, mas aquilo que Deus diz para nós dois, aquilo que Deus fala a respeito do meu papel, aquilo que Deus fala a respeito do papel da minha mulher, e aí o grande desafio, porque muitas vezes nessa jornada a gente sabe muito bem o que o outro tem que fazer,
A gente sabe de cor salteado qual é o papel do outro, e a gente se esquece do nosso papel. E uma coisa não é condicionada à outra. A gente pode aprender na palavra de Deus. Mas para que a gente saia daqui, pelo menos assim, entendendo um pouco do nosso desafio e de onde buscamos recursos para vencermos os desafios que temos, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. É crer que funciona. Eu não sei se você sabe, agora nós estamos na discussão aí da queda do avião, do jatinho que caiu agora, do candidato à presidência da República, e às vezes há uma corrente que diz que pode ter tido uma falha do piloto, e que normalmente os pilotos mais antigos, acostumados a viajar, voar nos aviões com menos tecnologia, eles eram muito mais sensíveis, ou seja, eles tinham a tendência de acreditar muito mais no que eles viam, porque é assim que tinha de ser, não tinha aparelho, não tinha nada que media, o horizonte, a sensação. Então hoje um piloto pega um avião muito moderno, ele é inteirinho digital, e ele é feito para você acreditar no que está no painel, para você não viajar segundo o que você está sentindo, ou o que você está percebendo pelos seus sentidos. É para você olhar para o equipamento e pensar assim: esse é o equipamento que vai me dirigir. E que talvez esse piloto desse jato não acreditou nos equipamentos porque estava sentindo outras coisas, e numa manobra. Então isso é uma corrente, não estou dizendo que ele fez isso ou deixou de fazer. Aonde que eu quero chegar? Na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente olha para a palavra de Deus, que é o nosso norte, é o nosso horizonte. Um dos principais equipamentos no avião é o horizonte, para saber se o cara está voando assim, se ele está voando assim, se está... enfim, o horizonte. Ele tem que saber o ângulo que ele está viajando. Na nossa vida conjugal, na nossa comunicação, às vezes eu estou sentindo coisas, eu estou com sensações na minha vida, e eu olho para a Escritura Sagrada e diz assim: mas eu estou sentindo outra coisa, isso aqui não vai funcionar. E Deus diz assim: olha para a minha palavra e se guia por aquilo que está escrito para a sua vida, porque vai funcionar. Porque a Bíblia diz assim: toda a palavra de Deus vai cumprir aquilo pelo qual Deus disse. Ela não vai voltar vazia, antes ela vem e cumpre o propósito. Quem aqui quer ser bem sucedido no seu casamento? Ainda melhor. Às vezes a gente tem aqui gente que sente que o casamento é bom, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para você: pode ser melhor. Pode ser melhor. A nossa jornada, minha e da Fabiana, quando ela fala: você me ama agora? Porque às vezes as pessoas dizem: com o passar do tempo a coisa vai se esfriando, a gente vai ficando meio amigo. Não, lá em casa não. Lá em casa, graças a Deus, nesses anos, hoje, eu olhando para minha esposa, eu a amo hoje mais do que a amei quando a desposei. Então significa que tem tido um crescente na relação. Nós aprendemos a nos comunicar, nós aprendemos a acender e manter acesa a chama da paixão, do desejo, do libido. Nós entendemos um ao outro melhor. Nós sabemos agora que pegar no pé esfria, não esquenta. Mas aprendemos também onde que esquenta. Entendeu? Então é um processo de quê? De aprendizado e de comunicação. E que muitas vezes são processos de erros e acertos. De aprender mesmo, às vezes lá no começo da nossa jornada, da nossa vida íntima, da gente chegar à conclusão que a gente precisava orar. A gente descia da cama e falava: vamos orar. Não está funcionando. Vamos pedir para Deus graça aqui, para a gente encontrar aonde que pega, que acende, aonde que pega, que esfria. Para a gente aprender um com o outro. Para isso nós precisamos de quê? Aprender a comunicar. Aprender a entender o outro, a entender a linguagem do outro. Muito mais do que tão somente eu ir fazendo e achar que o outro tem que gostar, eu agora entender o que de fato ele gosta, que eu possa fazer por ele, que eu possa me propor a ele, na comunicação, na verbalização, no carinho, no cuidado, no zelo, no elogio, nas tantas linguagens que a gente aprende. Eu quero recomendar mais uma vez, a Fabiana falou das 5 linguagens do amor. A gente, nos nossos retiros de casa, a gente já fez muito isso. Mas eu quero ler hoje para vocês 2 textos.
E a gente vai aprender alguma coisa que Deus pode juntos aqui. Fala para sua mulher, se você veio sozinho, você fala para alguém que está aí perto, você pensa mesmo, você trouxe sua mulher, seu marido aí, você fala assim, presta atenção. Pelo amor de Deus, nós não vamos sair daqui do jeito que a gente entrou não, tem que melhorar pelo menos um cadinho, né? Porque é de fé em fé, é de passo em passo. Às vezes a gente pensa assim, vai mudar, não acredita muito nisso não, né? A gente já viveu isso no casamento, agora eu sou um homem diferente. Aí a mulher fala assim, até semana que vem. A mulher, agora não vai funcionar. É de paz, a gente vai sendo transformado de fé em fé. A gente vai sendo transformado. Então eu quero contar a história. Se a gente precisa aprender de comunicação, vamos lá para aquilo que é o livro do início, Gênesis. E nós vamos aprender que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje é um problema inerente ao distanciamento do homem de Deus. Quando o homem se rebelou, quando o homem fez o que fez, ele perdeu a conexão com Deus e também a oportunidade de se conectar ao coração um do outro, nessa relação mais bem sucedida que precisa ser. Eu estava dizendo sobre a importância do casamento, por quê? Porque é a única relação que Deus diz que é um mistério, porque ela representa Cristo e a sua igreja. O caminho do homem, a Bíblia diz lá, com a virgem, é um mistério. Então há na relação conjugal uma expressão daquilo que é Deus com o seu povo, na sua intimidade, nas coisas. Tem duas coisas na Bíblia que são sempre referência de comunhão. Mesa, Deus diz que preparou uma mesa, então por isso que a gente tem que vigiar, porque senão a gente come muito, depois que a gente converte, porque todo o tempo o crente está sentando à mesa para comer. A gente não sabe fazer reunião sem comida. Eu já passei, já vi que tem quitutes ali na entrada, né? Docinhos, tudo light, que lá não engorda, o que engorda é a gente, não é assim? E recâmeras, intimidade, cama. Deus fala que no final Deus vai nos levar para as suas recâmaras, o lugar da intimidade, o lugar da delícia. Quem aqui já leu Cantares, o Cântico dos Cânticos? Quem já leu? Pouca gente. Você tem que ler Cantares, porque Cantares, teve lá teólogos, quando foi fazer a formação bíblica, muita gente achou que tinha que tirar, porque não fala de Deus, apesar de falar tudo de Deus, não cita o nome de Deus. E Cantares fala de intimidade profundas de homem e mulher, fala de cheiro, né? Fala de meio das coxas, e não é joelho que ele está falando não, né? Fala dos seios, fala das pernas, fala de perfume, fala de toque, fala de forma, fala de jeito, que tem muita gente que não gosta nem de ler, porque acha que aquilo é difícil de entender, mas não é não, é a relação do homem com a sua mulher, né? E de Cristo com a sua igreja. Então aqui em Gênesis 2, verso 15 em diante, diz assim: o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, a partir do verso 15, para cuidar dele, e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com as aves, e eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Ele pôs nome nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou das suas costelas e fechou a carne daquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem, e por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa.
tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Bom, aqui nós temos um segredo que a gente precisa aprender. Diz que Deus criou o homem, colocou no jardim para ele trabalhar. Então a primeira coisa, homens e mulheres, trabalho não é fruto do pecado. Trabalho foi a primeira coisa que Deus deu para o homem. Aliás, Deus criou o homem para trabalhar. Que ele diz assim: Deus não tinha feito chover sobre a face da terra, porque não havia quem lavrasse, quem cuidasse da terra. Colocou então Deus no jardim para que pudesse cuidar do jardim. Então a primeira profissão, a despeito que muita gente diz que a profissão mais antiga do mundo é prostituição, não é, é jardineiro. Foi isso que Deus deu para o homem, ele ser jardineiro, que ele vai cuidar do jardim. Mas aí Deus criou todas as coisas, leva para o homem e fala assim: agora você dá nome. E de alguma forma nós temos dado nome aos animais até hoje. Toda vez fala assim: ainda tantas espécies na selva amazônica a serem descobertas, descobriu mais um e o nome foi esse. E não só os animais, a gente dá nome também aos astros, às estrelas, tudo que a gente vai descobrindo da criação, Deus deu a nós a condição de nomear, né? Então o homem tem a atitude de dar nome às coisas. Mas havia naquela situação, não tinha uma mulher, o homem estava só até então. Isso não durou muito tempo, isso tudo aconteceu num dia só, porque Deus criou todas as coisas até o sexto dia e no sétimo ele descansou. Então às vezes a gente pensa que demorou muito tempo, ficou aquela coisa, aquela pendência, o homem andando lá. Não, isso tudo aconteceu de uma forma muito objetiva de Deus, mas deixa registrado o processo de Deus de todas as coisas. Aí ele pega e fala assim, olhou para lá, ele já tinha criado os casais, macho e fêmea de todas as coisas, mas o homem, apesar de que no capítulo 1 diz que Deus criou macho e fêmea, a mulher só é revelada depois de o homem ter sido criado por Deus do barro, soprado sobre ele o fôlego da vida, e agora do homem ele tira um pedaço e faz a mulher. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, quando Deus está falando da plenitude, a plenitude é homem e mulher, macho e fêmea. Por isso que não há possibilidade na criação de Deus, no plano de Deus, de ter um terceiro gênero. Por mais que a gente possa achar, entender culturalmente, não existe. Deus criou macho e fêmea. As outras coisas são opções dos homens, né? E não um propósito de Deus. Aí ele começa a dizer assim: olha, vou te dar uma ordem antes, né? A mulher, presta atenção que isso estava só o homem, a mulher ainda não tinha sido gerada por Deus através do homem. Aí ele diz assim: vou te dar uma ordem, você pode comer das frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, você certamente morrerá. Para quem que Deus falou isso? Fala para mim. Para o homem. A mulher não escutou de Deus, escutou? Ela escutou então de quem? Do homem. Quem contou a história? Vamos prestar atenção, nós estamos falando de comunicação. Então vamos aprender, porque muitas vezes Deus está falando com os homens algo, uma direção, e a comunicação dos homens para com as esposas, para com as mulheres, tem ruído no caminho. As pessoas não percebem que às vezes está mal comunicado. Aí a gente passa para Gênesis 3, na sequência. Você guarda aí no seu coração. Deus falou com o homem, Deus disse que não era bom que ele estivesse sozinho, Deus fez que ele caísse num sono profundo, ele tirou uma costela, fez lá, né, uma anestesia geral no homem, tirou uma costela, fez dela uma mulher, entregou ela para o homem. Quem deu nome à mulher? Foi o próprio homem, apesar de que, se você continuar lendo lá, a mulher só tem nome de Eva mesmo depois do pecado, que ela recebe o nome que ela é chamada. Até então era tudo Adão. Dessa costela, né, Deus formou a mulher. E aí lá embaixo diz assim: tanto o homem e a sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Então guarda isso no seu coração, esse raciocínio, que a gente vai entender melhor. Aí no capítulo 3, verso 1 em diante, começa a contar uma historinha da cobra com a Eva. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus tinha feito. Verso 1:
Algumas aí vão estar serpente, né? Na minha versão, que é a nova tradução da linguagem hoje, a cobra. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas em nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta e nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Bom, nós vamos pegar os dois textos, as duas narrativas. Deus fala com o homem, cria o homem, dá uma ordem para o homem. Então parece que ou o homem não comunicou bem à mulher, ou a mulher não entendeu. Agora nós encontramos a mulher num bate-papo com o bicho mais astuto que Deus havia criado. A figura da serpente, da cobra, é uma figura que ilustra quem? Satanás. Então, primeira coisa, tem muito marido que está deixando a mulher ouvir voz de Satanás e não intervém. O Adão não interveio quando o cara estava passando maior lábia na mulher dele. Estava numa conversa profunda. E aí, como é que tá? O que Deus está falando? E ela: não, está tudo certo, mas você não pode comer das árvores, não. Ele começa a jogar, ó o caô. Diz que você não pode comer nada disso aí, não. Ela fala: não, podemos comer de tudo, mas a gente não pode comer do fruto que está na árvore do meio do jardim. Aí ela agora começa a acrescentar coisas que não estava sendo dita, e Deus não disse. Ela disse assim, e ele, inclusive, Deus que falou que a gente não podia comer, nem tocar. Então agora nós temos dois pecados: o do homem, que é ver o cara passando a conversa na mulher dele, e parece que ele estava perto, porque ela comeu da árvore e deu para o marido. O lugar que eles estavam era o jardim, no meio de toda a criação. Havia um lugar tão próprio que Deus os visitava no lugar. A Eva sendo chavecada pela serpente, e o homem se omitiu. Então aí nós temos duas características que atrapalham a nossa comunicação: homens omissos e mulheres exageradas. Normalmente a mulher exagera. Você nunca fez isso por mim. Você sempre faz desse jeito. E o homem é ruim de comunicação. A gente vai sair daqui. E se aqui tem... Quem aqui são as mulheres que estão sem os maridos aqui? Levanta a mão, só as mulheres. Cadê? Levanta a mão. Quem são as mulheres que estão sem os maridos? Não pode levantar a mão, fica com vergonha não, gente. Agora os maridos que estão sem as suas esposas aqui. Isso. Se a gente pudesse chegar com a câmera escondida em casa, e a gente ouvisse o relatório dos homens para suas esposas, e das suas esposas para os homens que não estão aqui, nós íamos ver de que nós estamos dizendo. As mulheres vão chegar em casa e falar: você tem que ouvir, ou achando bom, achando ruim, e falar: não, foi a perda de tempo, o cara lá falou isso, não entendi nada, complicado. Ou ela vai chegar e falar: foi bom demais, deixa eu te contar, senta aqui. Aí ele falou disso, contou a história de Adão, parará, parará. Aí ela vai, e o cara está lá sentado, tentando ver o jornal da noite, e ela falando: não, porque foi isso, o cara chegou do trabalho, às vezes não está aqui porque está trabalhando, está estudando, enfim. Os homens vão chegar em casa, a mulher vai falar assim: como é que foi lá? Bom. Mas conta alguma coisa? O Gal Fabiano estava lá. Está vendo? Nós temos a mulher é capaz de sair dessa reunião que nós vamos aqui ministrar 1 hora e pouquinho,
e ficar 3 horas falando sobre 1 hora. O homem vai ficar aqui 3 horas, e em 1 minuto e meio ele dá o relatório de tudo que aconteceu. Então, na nossa relação conjugal, nós corremos o risco de termos omissão por parte dos homens. Nós não falamos, porque talvez tenha sido isso. A Eva não teve todo o relato da parte do Adão, ou talvez o Adão, para ficar meio marcado, falou assim: você nem toca, você nem vai lá, você não entra, não fica debaixo daquela árvore. Às vezes ele pôs um terror em cima dela. Não está registrado na Bíblia, são conjecturas. Ou simplesmente ela fez a leitura dela. Aí o diabo, no meio de tudo isso, fala assim, há uma versão que fala assim: será que morrerás? Ele aplica apenas uma dúvida da afirmativa, do comando de Deus. Então, no seu casamento, o diabo está o tempo inteiro jogando palavras para que isso caia no seu coração e produza fruto. Vou te dar um exemplo. Você está lá na roda dos seus amigos, aí os caras lá estão falando de mulher dele, que é complicada, e aí você fala: não, minha mulher é uma benção, mulher a gente se relaciona bem, a gente se comunica bem, a gente só fala, a gente é muito transparente um com o outro, a gente fala tudo. Aí um amigo fala assim: sabe de nada, inocente. Pronto, o cara fala: o que esse cara está sabendo, que eu não estou sabendo? Essa mulher está saindo demais, é ginástica demais, é curso demais, onde é que essa mulher anda? Aí você põe GPS no carro dela, que ela não está sabendo, mas onde é que ela vai? Você compra aquele carrão importado, bom, que conta no celular por onde ele está andando a cidade inteira, porque tem mulher andando aí, achando que o marido está fazendo um favor de dar o carro. Não é não, porque o carro fica rastreado, o cara sabe exatamente onde ele foi. E a mulher está achando que busca iPhone, fala: agora você vou te dar um iPhone. Aí ele vai lá, cadastra o iPhone, sabe exatamente onde é que está, onde é que parou, onde é que foi. Então, é isso aí. Tem mulher fazendo isso com o marido também, não é só marido fazendo isso com a mulher. Temos que entender qual é a ponta. Agora vamos pensar o seguinte: o diabo quer colocar dúvida no seu coração, na sua comunicação. E Deus quer trazer afirmativa para a sua vida. E aí agora, só que causou um constrangimento. Quando o homem comeu, recebido pela mulher, e Deus vem visitar eles, primeira coisa, eles viram que estavam nus e se esconderam. Lá no início, quando Deus o criou, o que está dizendo? E eles estavam nus e não se envergonhavam. Sabe o que significa nudez? É ser conhecido como de fato nós somos. Roupas para nós, muitas vezes a partir do pecado, se tornou uma forma de nos escondermos. É uma maneira da gente se apresentar mais como a gente gostaria que as pessoas nos vissem. Nós nos escondemos por trás de tudo aquilo que a gente faz. A gente quer tampar, a gente põe cinta apertada, porque já não quer mostrar as nossas imperfeições. Então roupa, de alguma forma, é sempre uma maneira de não apresentar o nosso ser como somos, porque temos vergonhas de nos apresentar pelados para as pessoas. E agora eu estou falando de pelado também da forma das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso conhecimento. A gente quer sempre se esconder. Marido e mulher, quando era menino, na minha época de adolescente para a juventude, entre nós os rapazes, tinha aquela coisa assim: você nunca fala para a mulher que você está apaixonado, senão ela vai pisar na você. Não sei se hoje em dia os rapazes fazem isso, mas naquela época era assim: não fala não, se ela souber que você está apaixonado, vai pisar na você. Aí o cara tinha de fazer o quê? Esconder os seus sentimentos. Às vezes o cara estava doidinho, mas não falava, ficava posando lá, fazendo desdém, largando. Muitas vezes nas nossas relações de hoje, homens e mulheres, maridos e mulheres estão fazendo isso, porque tem medo de demonstrar o que de fato são, tem medo de mostrar tudo o que ele é. Por quê? Porque depois do pecado nós temos vergonha de estarmos totalmente despidos na frente um do outro. Nós queremos que as pessoas nos vejam como nós queremos aparecer ser, e não exatamente como nós somos. A comunicação ficou truncada. Vestimos roupas para nos proteger. Nós não falamos de tudo, nós não conversamos tudo, nós temos dificuldade de abrir nosso coração. Homens têm dificuldade de chorar, porque nós aprendemos lá
na nossa criação muitas vezes que o homem não chora. Quem chora é marica ou mulher. Por que o homem não chora? Porque a gente não pode pedir perdão, porque senão a gente dá o braço a torcer, a gente vai parecer fraco. E a Bíblia diz que nós devemos nos retratar, que a gente tem que confessar os nossos pecados. Se você quer um casamento bem sucedido, primeira coisa, cuidado com as vozes que querem colocar dúvidas na sua relação. Gente que quer colocar dúvida na sua relação, foge. Ah, pastor, vou dizer uma coisa para você. Não está na Bíblia. Mostra-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Isso é um ditado que o povo fala, mas está na Bíblia. Mas tem uma coisa na Bíblia que parece muito com isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Então quero dizer uma coisa para você, como casal. Seja muito sábio nas suas companhias, com quem você senta à mesa, com quem você compartilha a sua vida, com quem você tem intimidade de família, de se andar como casal, de se abrir seu coração. Porque tem algumas coisas, irmãos. Uma vez eu fiz um casamento e estava toda a minha turma antiga lá. E aí eles me juntaram num canto lá e falaram assim: pelo amor de Deus, você fica falando umas coisas dessas não, você acaba com a gente. Como é que eu vou fazer com as minhas mulheres da gente lá? Não tem condição não. A gente estava tramando ali, como é que a gente vai te derrubar? Ou seja, os meus amigos queriam me desqualificar naquilo que eu preguei no casamento de um dos nossos amigos, para que de alguma forma eles estivessem lá com as mulheres deles, para dizer: está vendo? Não funciona com ninguém. Mas se eu ando segundo as Escrituras Sagradas, eu tenho que me esforçar, não vou acertar todas. Nas minhas dores, nas minhas caminhadas com a Fabiana, nesses 22 anos, eu falhei muitas vezes com ela, eu não acertei todas. Se eu pudesse voltar atrás e mudar, eu mudaria muitas vezes, que eu a tratei de forma indelicada, que eu não devolvi a palavra branda, que eu não levei em consideração que eu sou o pastor sobre a vida dela, que eu fui o ladrão que roubei os sonhos dela. Mas agora, eu aprendi com muitas coisas e eu quero fazer o melhor que eu posso fazer hoje. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quer ser bem sucedido no seu casamento? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você não vai ser bem sucedido trazendo as coisas do passado para o seu presente. Ou você oferece uma história nova, ou você vai carregar aquela desgraça da sua vida para o resto da sua história. Deus quer mudar os seus dias, mas eu preciso aprender que eu preciso me comunicar. Eu preciso aprender que o diabo não quer permitir que eu esteja desnudo, de eu ser o que eu sou, de que quando eu vou no banheiro cheira mal, porque lá no namoro a gente pensava que não, que a hora que soltasse um pum era perfume francês, não, que a hora que você acorda de manhã e fala assim: bom dia meu amor, está num bafo danado. Então, bom dia. Mas que apesar de toda essa intimidade exposta, eu lembro que minha sogra foi visitar a casa do meu cunhado, quando estava construindo, e ela chegou lá e viu o vaso e o bidê. Aí ela olhou para ele e falou assim: 2 vasos? Ele falou assim: é porque a gente gosta de fazer cocô de mãozinha dada. Ela: não! Era um vaso e um bidê, ela pensou que era 2 vasos. Então às vezes na nossa vida nós não queremos partilhar as partes que a gente cheira mal. E eu dizer uma coisa para você: se engana não, todos nós temos áreas na nossa vida que ainda cheira mal, porque a nossa transformação vai ser até o último dia. Então há coisas na minha vida que, por mais que eu me esforce, a hora que eu me pego, está cheirando mal. Mas isso não é para me desanimar, é para me animar, para dizer o quê? Amanhã vai ser melhor, hoje eu vou acertar, hoje eu vou deixar para trás as coisas para trás, vou dar um passo à frente, vou ser mais íntimo da minha esposa, vou fazer com que as coisas possam caminhar melhor. E o que eu preciso entender? Que eu tenho que deixar homens, eu preciso abandonar a minha omissão, e mulheres, eu tenho que parar com essas palavras que determinam coisas que não são verdadeiras. Quando o seu marido falha, ele não sempre falhou, já acertou muitas vezes. Quer matar sua mulher? Compara ela com a mãe dela. Sua mãe mesmo, é tudo desse jeito.
Quer matar ainda mais? Fala que o pão de queijo da sua mãe é melhor do que o dela. Ah, minha mãe faz uma lasanha, essa sua aqui não está boa não. A mulher vira e fala, vai comer na casa da sua mãe. Tem mulher que fala assim, lá em casa tem esse problema, eu já não cozinho mesmo, a gente só sai para comer. Aí eu falo assim, tá vendo? Bom é na casa da minha mãe, comia aquela comidinha caseira. Então a gente tem que aprender a lidar com o outro. Deus falou com o homem, que pode ter sido causa dela mulher ter falado de forma diferente para Satanás. Então a gente tem duas coisas, Deus para o homem, mulher para a serpente. A omissão dos homens, o exagero da mulher. E agora nós temos que entender o seguinte, você quer ser curado? Você precisa ser quem você é. Nós não conseguimos enganar todo mundo todo o tempo. E tem muita gente que ao invés de confessar seu pecado, acertar e mudar, ter arrependimento. Domingo passado eu estava falando isso na igreja. Nós estávamos falando de metanoia, de mudar a forma de pensar. João Batista, o ministério dele era arrepende-se. Jesus começa o ministério dele público, quando ele sai do deserto, arrepende-se. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, muda a forma de pensar. Sabe o que significa? Arrependimento. Sabe quando Jesus fala para Nicodemo, fala assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sabe o que ele está dizendo? Arrepende-se, muda a forma de pensar. Então eu quero dizer uma coisa para você, você precisa se arrepender. E arrependimento é diferente de remorso. A Bíblia diz que o fruto do remorso é morte, o fruto de arrependimento é vida. Lá no seu casamento, às vezes você está cheio de remorso, cheio de culpa, mas não há arrependimento. Arrependimento é quando eu entendo que eu preciso mudar. Não é apenas que eu fui flagrado no meu erro. Remorso muitas vezes tem a ver com que a vergonha de ter sido descoberto no meu pecado. Arrependimento é confessar o meu pecado para não pecar mais. No seu casamento você não está precisando de culpa, você não está precisando de remorso, você está precisando de arrependimento. Fluir a conversa. Para a gente encerrar, eu preciso restabelecer a conexão. Tenho certeza que o Gilberto já falou do Larry Crabb aqui para vocês, do livro que ele está lendo e tal, que chama Conexão. Já deve ter pregado um punhado de vezes. O cara agora virou psicólogo, agora vai sentar, ele vai estar aqui, vai estar te analisando. Fala assim, aquele comportamento, braço fechado, significa que não está recebendo nada, expressão corporal movimentando, ou a pessoa está incomodada, quer ir embora logo, ou está tão bom que está tentando arrumar um lugar melhor para ficar mais tempo. Aí a gente já chega, isso é igual você conversar com o dentista, né? O dentista vai olhando, já fica olhando assim, você tem que ficar assim. Porque já começa a olhar para sua boca para ver como é que está o dente, né? Lá no Conexão fala sobre isso, da gente ter que entender que a cura da nossa vida está nas conexões com o povo de Deus, que é a koinonia, que é a comunhão entre os santos. E muito mais grave é a koinonia, a comunhão que eu tenho que ter com a minha irmã, que é a minha esposa. Que em Cristo nós somos irmãos, mas que aqui na terra nós somos a parte mais, não há relação mais importante no planeta do que marido e mulher. Não é mãe e filho, não é pai e filho, é marido e mulher. A relação mais importante da história. Não é você e seus amigos de farra, de bar, de mesa 1, de mesa 3, não adianta. É marido e mulher, que é insolúvel, segundo a palavra de Deus. Claro que nós enfrentamos os nossos desafios e falhamos muitas vezes, mas podemos entender que um recomeço não é a possibilidade de tentar de novo, mas agora de fato acertar em Deus um propósito, né? Para a gente não continuar na prática do pecado. Aí diz assim, eu preciso então vencer a distância da minha esposa. A minha comunicação está difícil, eu tenho que vencer essa distância. Como eu tenho que vencer com Deus? Eu tenho que me aproximar, eu tenho que dar um passo ao coração dela. O Espírito Santo de Deus, quando vem sobre a nossa vida, quando veio sobre Pentecostes, diz que Ele deu poder para falar outras línguas. Então é a língua da minha esposa, a língua do meu marido. Só pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue. Comecei a namorar a Fabiana, ela tinha 17 anos. Como ela contou aqui, né? Às vezes ela falava assim, o que foi, Fabiana? Começava a chorar, o timbre da voz, porque a mãe dela gritava muito comigo. 3 meninas dentro de casa, imagina tanto chinelada saía, mas não tinha a voz, tudo boazinha, nunca teve. Só lá em casa, que a gente apanhava de cinto. Funcionou lá em casa, eles têm da palmada, não dá palmada, lá em casa era cinto. Minha mãe era chinelo, meu pai era cinto. Aquilo corria, pegava, ficava as marcas assim, ó.
Deus manda bater com vara, né? Então você tem uma vara lá atrás da porta. Naquela época ninguém era crente, apanhava de currião. Vencendo a distância. Aí para mim conectar com a minha mulher, eu tenho que melhorar a conversação, verbalização. Às vezes a gente não entende que no processo de intimidade passa por conversação. Conversar melhor, ouvir melhor, como a gente já escutou aqui, um culto de escutatória, como é que é? É isso. A gente inventa a palavra mesmo, né? Aí a gente vai lá para aprender a escutar. Porque às vezes, homem principalmente, olha que a mulher fala, o cara já tem a solução. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, homens. Mulher não quer solução, ela só quer que você escuta. Então você para lá, escuta, mas prestando atenção. Porque às vezes a gente fala assim, presta atenção em mim, pode falar, estou ouvindo, estou assistindo o jornal aqui, estou te ouvindo. Olha para mim. Só lá em casa ou na casa dos seus passa também? Fala assim, não, mas eu escuto é com o ouvido. Eu quero que você olhe para mim. Quero que você entenda o que eu estou falando. Aí a gente tem que prestar atenção. Deixa Deus falar no seu coração, que eu estou falando do meu. Aí a conversação, nós começamos a reencontrar comunicação. Que aí além da comunicação verbal, tem a comunicação corporal. Os pregadores vão aprendendo que eu posso estar tentando dizer aqui para vocês, Deus é bom. Aí eu falo assim, Deus é bom, gente. O que eu falo comunica menos do que a minha expressão corporal. Então às vezes lá no nosso casamento está faltando expressão. Porque muitas vezes tem marido alegre assim, marido triste, jubilante, eufórico, não tem expressão, entendeu? Aí tem mulher que é expressiva demais, que essa mulher, o cara, calma, então calma, né? Agora, você viu, a pastora Kelly está de cabelo não, ela fica o tempo inteiro assim. Aí a nossa expressão precisa acompanhar a nossa comunicação. E aí nós precisamos de encontrar pontos de interação. O ano que a gente passou nos Estados Unidos, Deus deu um fruto, para mim e para Fabiana, que é esse livro, que é 52 semanas, uma jornada espiritual para uma vida melhor. E muitas das nossas reflexões lá, esse ano foi um ano assim, de muita intimidade, de intensidade, minha e da Fabiana. Como eu disse, dos casamentos que eu conheço, a gente está assim muito bem, nós estamos no topo da lista de casamentos bem ajustados, pelo menos aos nossos olhos. Mas nesse ano nós descobrimos que poderíamos melhorar muito mais. Nós podíamos ter mais intimidade, mais cumplicidade, nós podíamos ter mais produtividade. Nós não queríamos apenas fazer coisas paralelas, a gente queria descobrir coisas que a gente quer fazer junto. Então uma das coisas que Deus falou comigo, e eu ficava apertando a Fabiana lá, falava assim, a gente não gosta de fazer nada junto. O que a gente gosta de fazer junto? O que você gosta de fazer junto com a sua mulher que não é sexo? E tem cara que não está aguentando nem sexo mais. Então qual é o hobby? Vocês falam, não, a gente gosta de andar no Parque Sabiá, a gente anda de mão dada, a gente senta lá na beira do lago, a gente fica contemplando. É uma coisa que a gente gosta de fazer junto. Não, a gente gosta de colocar, igual os antigos, colocar 2 cadeiras lá no alpendre de casa e ficar vendo o povo passar, aí a gente põe a conversa em dia, a gente toma café, a gente conversa muito. Alpendre é antigo, né? Só o Masmorro, o Paulo Henrique conhece, na época dele. Na época de sua casa tinha alpendre, agora é varanda. E aí a gente começou a pensar assim, o que a gente gosta de fazer junto? Às vezes você sabe o que você está precisando fazer com sua mulher? Entrar numa aula de dança de salão. Às vezes você está precisando falar com sua mulher, aprender, comprar 2 bicicletas para vocês andar junto. Lá na Flórida eu fiquei animado, vamos comprar 2 bicicletas, vamos andar. Aí lá na Flórida tem um problema, que tudo é retinho, é plano, lá não tem monte. A hora que você vê uma montinho qualquer, é lixão que já foi urbanizado, assim, você coloca aí os lixões lá, é tudo assim, gramado, com árvore, mas é lixão. Porque lá na Flórida não tem um monte.
Aí eu lembrei que se eu trouxesse bicicleta para o Brasil, é uma tristeza andar aqui, né, gente? Sobe, desce, né? Eu fiquei lembrando do meu condomínio que a gente está construindo. Falei assim, é só se alguém pôr na caminhonete lá em cima, soltar, a gente desce andando. Sobe lá em cima, porque subir não tem jeito. Então eu pensei, não, bicicleta não vai funcionar para mim e para Fabiana não. Tira isso da lista. O que você gosta de fazer com sua mulher? O que você gosta de fazer com seu marido? A gente gosta de correr junto. Aí eu ponho um iPod, a gente corre. Aí ele chega em casa, toma banho, dorme, todo mundo cansado. Não estou falando disso, estou falando do que vocês gostam de fazer paralelamente. O que vocês se interagem. Na comunicação de vocês precisa ter um ponto em que vocês se interajam. Aí nós falamos, vamos escrever um livro junto. Aí um dia do estresse lá, eu tentando marcar as datas, está aqui, num dos capítulos conto sobre isso. Prazos, eu falei, tentando ter prazo, a gente não organizar, né? E aí um dia ela apelou comigo e falou assim, escreve esse livro sozinho, você não dá conta? Ela falou assim, escreve esse livro sozinho. Será que você não dá conta? Aí eu respondi do outro lado, eu dou conta sim. Aí eu falei para ela, não, conta eu dou, mas não quero. Vamos fazer juntos. Aí nós fomos escrevendo um pouco da nossa história contada. Não é um livro sobre nós nos Estados Unidos, mas a gente ilustra as mensagens que nós queremos comunicar, né, com historinhas muito engraçadas, umas muito engraçadas, muitas muito doloridas, enfim, muitas coisas assim. E aí surgiu o livro, né, que a gente está fazendo, a gente já está planejando um de casais, daqui a um tempo, às vezes até o final do ano ele sai. Uma aula de dança. Quem sabe você gosta de cozinhar junto? Tentar, um pica, outro conversa, né? Intimidade. Sem intimidade não há relação que resista ao tempo. Intimidade não é sexualidade, não é apenas o coito. Porque tem gente que tem coito todos os dias e não é íntimo, não olha nos olhos, não conversa. Não é disso que eu estou falando. É compartilhar pensamentos, sentimentos, é se deixar despido na frente do outro, né? Compartilhar seus sonhos, é algo que precisa ser cultivado na nossa vida como casal. Muitos casais estão vivendo de paixões, de histórias lá atrás. Memórias é uma coisa importante. Cria memórias que te impulsionam para frente, não que te levam para trás. Talvez um passeio de final de semana vai marcar para sempre seu casamento. Prioriza sua mulher, homem. Ontem eu estava conversando com um rapaz e falei assim, me conta a sua semana. Que dia que é o dia seu e da sua mulher? Que dia que é o dia seu e da sua família? Ah, não, lá em casa, pastor, a gente só sai se for todos os filhos juntos. Tolice, burrice. Porque um dia seus meninos vão tudo embora. Se você não cultivar, o dia que esses meninos forem embora, você tem um desconhecido dentro de casa. Porque o ponto de convergência muitas vezes dos casais são os filhos, que é uma bênção de Deus, mas não mantém a sua relação por causa dos filhos. Eu preciso cultivar, então eu tenho que ter uma interação com a Fabiana de intimidade o tempo inteiro. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Eu quero orar com você pelos seus desafios, pelas suas angústias, pelos seus temores, mas acima de tudo, para que a comunicação, você entenda aonde estão os pontos de resistência. Homens são omissos por natureza, mulheres são exageradas por natureza, por causa da queda. Nós queremos nos cobrir, nós não queremos nos expor. Nós às vezes temos sexualidade ativa, mas não temos intimidade, porque não há conversa, não há compartilhar de coração, de sonhos, de beijos, de abraços, né? O homem começa a passar a mão e está querendo. A gente não consegue passar uma mão sem não ter intenção de levar a mulher para a cama. Ele está sempre assim, vem. Às vezes a gente está precisando aprender isso. Beijar no rosto, no olhinho, né? Passar a mão no cabelo, arrumar. Deixa o Espírito de Deus falar com você, para que você possa comunicar com a sua esposa melhor, para que você, mulher, seja o bom perfume exalar, né? Como ali está dizendo, que a gente leu no Salmo 128, uma videira. A videira produz o quê? Uva, que produz o quê? Vinho. Muita gente acha que o vinho da Bíblia não ficava de fogo, ficava de fogo. Não é tomou um fogo bebendo vinho.
Mas vinho, na moderação, na Bíblia fala que não é para você ficar de cara cheia. Vinho é sinal de alegria. Então tem muita mulher dentro de casa que não tem alegria. Não é vinho, é goteira. Tem muito marido estúpido que só sabe dar coice. Depois a mulher arruma um lá que vai falar coisas macias. Aí o cara não sabe por que perdeu a mulher. Deixa Deus falar no seu coração. Pai, nós estamos reunidos aqui porque o seu amor nos trouxe a esse lugar, porque antes de mais nada o Senhor quer comunicar o nosso coração. O Senhor quer nos fazer lembrar do amor com que o Senhor nos amou. O Senhor quer derramar sobre nós graça e virtude para transformar primeiramente a minha vida, e a partir da minha vida eu seja bênção na vida do meu esposo, da minha esposa, do meu cônjuge. Abra os olhos do nosso entendimento essa noite, ó Pai, que nós possamos conhecer o Teu amor e a Tua bondade cada vez mais. Quebra as barreiras da comunicação, aquilo que tem sido impedimento, aquilo que deturpa no caminho, naquilo que eu estou dizendo, que aquilo que a esposa está escutando, aquilo que eu estou falando, meu marido está ouvindo. Que nós possamos aprender a falar a linguagem do outro. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Continue com os seus olhos fechados, que eu quero orar com aquelas pessoas que sabem que estão vivendo dramas no seu casamento e querem hoje um renovo de Deus. Quer dizer para Deus: Deus, eu quero transformação na minha vida, para que eu seja bênção na vida do meu esposo, na minha mulher. Se você é alguém hoje que quer um acerto, quer um conserto com Deus, se você é hoje que quer restaurar a comunicação sua com o Pai e a sua com o seu cônjuge, eu quero orar com você e por você. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dizer: eu quero orar sobre isso na minha vida. Amém, amém. Fica de pé aí, você que levantou a mão. Fica com vergonha não, esse é um momento de cura na nossa vida. Nós viemos aqui porque nós queremos melhorar a nossa comunicação, não é verdade? Eu quero todos os dias, eu quero aprender a falar ao coração dessa mulher. Eu quero ser sinal de Deus na vida dela. Eu quero amá-la, né, na linguagem que ela entenda. Amém. Põe a mão no seu coração aí, no seu peito, né, em cima do seu peito aí no coração, e vamos falar com Deus. Fala: Deus, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs, que nesse momento, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor sobre as nossas vidas, que toda dúvida que o diabo tem tentado colocar nas nossas vidas sejam destruídas agora. Que toda falta de comunicação com intimidade seja transformada numa comunicação fluida, de alegria, que não apenas verbaliza, mas materializa o carinho, o afeto, o aconchego, o toque. Que nós possamos aprender a nos tocar de formas novas, para produzir, ó Pai, alegria, para produzir gozo, para produzir júbilo na Tua presença. Senhor, que toda artimanha do inferno para destruir esses casamentos, nós declaramos agora desfeito essas setas, e que venha o vento de alegria, de contentamento do Senhor Jesus Cristo. Que sobre essas casas venha o vinho do Senhor, para produzir uma alegria, um brilho novo, uma cor, um aroma, um cheiro novo nessas relações. Que haja intimidade de fato, que não seja apenas de aparência, mas seja uma vida verdadeira e genuína, no nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor, a bênção da alegria de viver no casamento, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Pode se sentar.